Gente, nós somos do Projeto Oficinas da Alma, eu sou o Kaiser. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Parissa. E nós estamos aqui com um amigo nosso hoje, conhecido, aluno do nosso querido professor Godinho, para fazer um bate-papo. Vocês já conhecem, alguns de vocês já conhecem ele com certeza. Tem até um depoimento dele na nossa página do projeto. Não sei por que ele... Boa noite. Está tudo certo, né? Não tem problema. Não tem problema, né? O pessoal que está no Instagram aqui, nós vamos fazer assim, vocês até vão ouvir o nosso querido amigo, mas se quiserem ter uma qualidade melhor, pode vir para nós no YouTube, tá bom? Então, nosso querido amigo José Pogeri, nós vamos aí fazer um bate-papo descontraído mesmo, para a gente falar um pouquinho a respeito de como é que começou esse processo, Zé, contigo. Como é que você chegou no nosso querido professor Godinho, ou nesses assuntos de apometria, personalidade? Como é que foi a tua trajetória aí com o nosso professor? Rapaz, vou te contar um pouquinho da história então. Boa noite a todos. É muito interessante quando tudo surge na nossa vida, né? Eu há pouco ainda conversava com a minha esposa, Carla, a respeito disso tudo. Tudo começou em 2000. Na verdade, foi um pontapé inicial. Eu vou contar um pouquinho, rapidez, assim, como é que funcionou tudo. Assim, tinha um amigo, minha esposa trabalhava numa escola na época, e tinha um amigo que participava da Casa Espírita. E essa Casa Espírita estava começando numa garagem aqui em Gaspar, na verdade. Então, a convite dele, numa quarta-feira, minha esposa iria à Casa Espírita, mas surgiu o compromisso para ela e eu fui. Eu fui, não vou não sair mais, né? Então, funciona dessa forma. Acabou que a gente se encontrou, né, entendendo toda essa questão, esse lado espiritual, e aí começou as leituras, né? Surgiram, a gente foi atrás do Livro dos Espíritos, tudo mais as obras, e começou a participar da casa. E assim se seguiu. Começamos a trabalhar na casa também, eu e a Carla. E isso foi por muitos anos, né? Aí fomos conhecendo todo o histórico, a questão da doutrina, né? O ensinamento. E surgiu a questão apométrica, né? Onde que eu conheci o Godinho foi da seguinte forma: quando surgiu na casa a questão de fazer apometria, o dirigente da casa me convidou a fazer uma visita a um cidadão chamado José Godinho. Ele tem um apartamento e frequenta Blumenau também, né? Então, a gente foi lá, convite dele, e passamos uma tarde de conversa. E aquilo foi desencadeando dentro de mim, digamos assim, uma vontade muito maior de conhecer esse lado apométrico e também da captação. E eu tive a oportunidade, né? Não consegui fazer o primeiro workshop dele, minha esposa foi, o grupo foi e tal. Aí surgiu a oportunidade e eu fui no workshop dele em Jaraguá do Sul. E sabe quando você topa com uma pessoa que parece que você já conhece ela, e a coisa começou a andar, né? Então, a gente começou a conversar, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a captação dentro da Casa Espírita. Nós introduzimos isso na Casa Espírita naquela época. Isso foi por um período, né? E depois deixou-se de fazer a captação, essas coisas de casa para casa, né? Dirigentes, tal, tudo mais a gente vai respeitando. Então, acabou que a gente montamos uma casa à parte para trabalhar direto com apometria e captação. E isso foi por alguns anos. Graças a Deus, com muitos atendimentos, pessoas frequentando, palestras, tudo que está baseado nisso. A casa funciona até hoje. E a minha esposa, então, quando eu fui fazer o curso, fui me aprofundar para entender melhor a terapia de vidas passadas e a captação psíquica a fundo, no concurso mesmo, né, com o Godinho, Lages. A gente teve a oportunidade de fazer o curso com ele, depois a reciclagem também. E então, eu, da área de vendas, eu parti para a terapia de vidas passadas 24 horas, digamos assim. Então, passou a ser diariamente isso, né? Abraçamos essa causa com o intuito de quê? De levar esse conhecimento e poder trazer alívio às pessoas que nos procurassem. E isso já se vão 10 anos. Tem um ponto interessante aqui, como eu conheço um pouco da história do nosso querido José aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Ele fez uma estrutura mega organizada para fazer a Casa Espírita no começo, né, Zé? Fala um pouquinho, pessoal, aí, como foi, nossa, era um espaço assim, só para isso, cheio dos produtos de energias, preparação. A gente tá brincando aqui um pouco, gente, para ver como tem essa vontade, assim, de querer, não, vamos fazer, a gente pode fazer em qualquer lugar, não tem... Exatamente, exatamente. Pessoal, eu sei porque eu conheci lá
Era na garagem, né, Zé? Não era? Você teve na garagem? Você Isso, sabe que é interessante, né? A gente fala assim, né? Ah, tem que montar uma estrutura, mas qual é a estrutura que você precisa para poder socorrer as pessoas, né? exato. Ela pode ser uma garagem, pode ser uma sala, pode ser um galpão, pode ser um prédio. O Então, intuito é o trabalho, você levar as pessoas aquele conhecimento e você poder estender a mão. Então, isso não é o local exatamente, né? Ou a não, grandiosidade do local que vai fazer a diferença. Né? A mão de exato. Cristo, a mão de Deus, os Espíritos trabalham em qualquer frente. Então, né? Essa parte é. Mas eu vou contar um pouquinho da história, então. A gente se desligou da casa Pode e tal, falar sim, ficamos a ver começa aí. navios. Ficamos a ver navios, né? O que vamos fazer? O que não vamos fazer? Vamos procurar outra casa? Como não? Ah, mas a gente gosta tanto da captação. Não, mas por enquanto a casa não vai fazer. Então a gente, num belo dia à tarde, estávamos sentados aqui na cozinha de casa, e eu, a minha esposa e mais um amigo, né? Quer dizer, na verdade, a Carla está aqui me corrigindo. Estava eu e a Carla. Aí a gente resolveu e pensou, poxa, por que não fazer aqui? Ah, mas na cozinha? Tá, e aí? O que tem? Nós vamos atender, não é aquela questão onde tiver dois reunidos no meu nome. Eu estarei, falei, então, vamos dar um pontapé. O guia desta casa seria o Evangelho. Ok, 100%. E de repente chega outro, não tem mais espaço, vão sair daqui, vão para a garagem, né? A cozinha ficou cheia, a mesa da cozinha já não comportava mais ninguém, então nós ampliamos a garagem de casa. E por ser pequena ou média, nós tínhamos 60 cadeiras ocupadas a cada reunião. E assim formamos duplas e começamos a atender as pessoas com captação. Né? Naquele processo, palestras, assistindo, comparecendo, participando, fazendo a captação pela casa. E nessa época, então, eu já tinha efetuado o curso com o Godinho, eu já tinha minha sala de atendimento, que faz parte aqui da minha residência também, né? Então, já oferecia a questão da terapia de vidas passadas mais aprofundada, porque dentro da casa você sabe como funciona, né? Sim. Você não tem tanto tempo pela quantia de pessoas para você poder atender todos eles. E quando você tem uma sala reservada, você tem tempo para trabalhar, você pode investigar, você vai com profundidade, você pode colocar a pessoa na regressão consciente, né, que é a terapia. Eu adoro essa parte, eu sempre conversei com o Godinho, ele falou, Zé, como é que você trabalha? Primeiro eu vou buscar pelo cidadão, ele que se vire. Se vier por ele, nós vamos trabalhar legal, vamos soltar essas energias, recolher quem tem que recolher, esclarecer o que tem que esclarecer. Né? E a assistente, então, está ali para nos fortalecer no momento, se a pessoa não acessar, então vamos pela captação, né, psíquica, que é uma ferramenta fantástica, né? E aqui Então fazemos esse é um um pouquinho da parênteses. história. E aqui Oi? vamos fazer um parênteses também bem importante aqui com o nosso querido José aqui. Essa parte, gente, olha como é. Uma vez que você aprende o conhecimento, você pode utilizá-lo da melhor maneira que você achar melhor. Eu vou usar para tratar meus parentes, eu vou usar essa ferramenta para trabalhar numa casa gratuito, vou trabalhar com essa ferramenta no meu consultório. O conhecimento adquirido, aprendendo a técnica, você tem esse rol de oportunidades. Muitos, inclusive, fazem o curso e o Zé pode falar que muitos colegas nossos de estrada, como se diz, de estudo, junto com o nosso querido professor, realmente foram lá para aprender, para se moldar, se mudar, fazer esse processo de conscientização de si mesmo e utiliza de forma gratuita e não quis saber de trabalhar em consultório. Mas olha só, Exato, quando você exato. está doando este conhecimento que você adquiriu, e aí não é apometria, gente, só para ficar bem claro, Não, porque o Zé não justamente. faz apometria em consultório, é TVP, como Não, ele acabou de falar, é clínico, TVP e captação psíquica. Ah, mas só exatamente. você fazer captação psíquica de graça? Claro que sim. Nosso querido professor também faz isso lá na Associação Vida Consciente em Lages, ele tem uma casa só para isso também, que faz Exato, apometria e utiliza as exato, técnicas da captação psíquica, utiliza as técnicas, gente, só para fazer um parênteses aqui, exato, tá? Uma coisa é você exatamente. doar o seu tempo, como o nosso querido o José acabou de falar aqui, doando o seu tempo, a pessoa ele está comprando o seu tempo. A pessoa vem lá uma consulta, em média 1h30, 2 horas, né, Zé? Por Uma aí, por consulta. aí, por aí. Na casa espírita, é impossível, gente. Não tem tempo para ficar mais do que 1 hora no máximo com uma pessoa, porque a fila já é no mínimo de 40, 50 dias para frente. Quando a pessoa É. chega hoje, daqui a 2 meses ela vai ser atendida normalmente, né, Zé?
Exatamente, nós tínhamos isso dentro da casa, a fila era enorme. Então, o que veio agregar essa questão da terapia de vidas passadas para você ter uma sala de atendimento reservado? Olha, pode esperar, mas se quiser a gente pode fazer desta forma, está sendo um trabalho diferenciado, né? Então, é uma questão, quando se fala da casa, é uma questão de caridade, e eu até falar para você assim, ó, hoje a gente não está participando diretamente, em função de tudo que veio acontecendo, a gente vai conversar sobre isso também, mas é um trabalho muito bacana que eu gosto muito de fazer, que é o trabalho apométrico, de assistência, né? Que isso é dentro da casa também, então é um trabalho maravilhoso. E quem mais precisa de ajuda com profundidade, você vai fazer esse atendimento, através da regressão consciente, que é a TVP propriamente dita, né? Ou a captação de personalidades, né? Exato. Então, na casa, a gente sabe que as pessoas procuram e torna-se limitado, e você não, muitas vezes, você faz o trabalho ali, mas você vê que aquela pessoa precisa, muitas vezes, de uma TVP, que trazer por ela exatamente aqueles pontos, e você não tem como fazer isso ali no momento, não é verdade? Até porque Exato. são várias mesas, são vários grupos trabalhando, né? E muitas pessoas também preferem fazer esse trabalho reservado. Eu ouvi muito Isso. disso de clientes. Não, eu prefiro com O você, eu quero fazer medo, lá. tem o medo, o Então, conceito equivocado, aquele preconceito, exato, bloqueia mesmo, exato. né? Não cobre. É uma série de fatores que envolve isso, né? Então, pessoal, não quero me expor. Na verdade, mais preconceitos, né? Mas a E gente respeita, claro, né, a colocação de cada um e oferece da melhor forma o trabalho a ser agregado. É isso que a gente faz, né? isso é muito rico. O pessoal está falando aqui, comentando no YouTube, Zé, só vou fazer aqui um adendo, que deveria existir um processo mais rápido para atender mais rápido as pessoas. Mas aqui já adianto aos amigos que nos acompanham que a tendência é a É tendência o e é, contrário. inclusive, o objetivo do projeto Oficinas da Alma, é divulgar cada vez mais esse tipo de conhecimento para que as pessoas comecem, então, também a tomar atitudes diferentes, né, Zé? Porque a gente Você falou percebe, tudo. Você é falou tudo. autoconhecimento, gente. Você falou tudo. A gente tem a gente gosta de brincar que é perrengue, né? A gente tem nossos perrengues porque, enfim, já tivemos outras existências em outros tempos, mas a gente está aqui para evoluir, planeta escola, então a nossa tendência é que a gente melhore para umas próximas. E Com certeza. o que acontece? Quanto mais pessoas souberem que existe isso, quanto mais esse conteúdo for de fácil acesso, melhor as pessoas têm a tendência de se comportarem melhor, de os dramas de vida serem amenizados pelo simples fato de terem trocado, às vezes, um comportamento, entendam? Então, assim, o que acontece? Não tem como minimizar um processo que é demorado. Você criou às vezes Exato. Exato, por então... milênios, o mesmo ato, mesma encrenca, mesmos padrões de comportamento, e ele vai querer tirar num atendimento na apometria, entende? Não dá. Infelizmente, a gente tem que tratar isso como um processo e não um procedimento, né? Exato. Mas as pessoas da casa espírita, como o Zé, como o professor Godinho, como muitos, né, aqui, o Kaiser, já passaram por isso nas casas, tenham a certeza que todos que estão doando tempo fazendo a terapia lá fazem o melhor possível para aquele assistido que está lá. E, Exato. com certeza, um pouco que é feito já melhora muito, né, Zé? Exato, exatamente. A questão, assim, das casas, por exemplo, claro que esse trabalho, eu vejo ele como um grande esclarecimento e entendimento dos porquês de tudo aquilo que está a sola. Então, para isso, você tem que buscar entender o que está acontecendo e se predispor a mudar seus comportamentos também. Porque senão não vai funcionar. Como é que a pessoa pode chegar e colocar na sua mão para você resolver o problema dela? O problema é seu. Eu vou te ajudar a entender, vou socorrer o que der para socorrer, e você se vira, você vai trabalhar para isso, você vai melhorar. É assim que funciona, não é mesmo? Exato. Entendeu? Não tem mágica, gente. Essa técnica Não, de não forma é. alguma. A mágica dela é uma, de expor a problemática que está te atrapalhando. Agora, quem é que vai resolver Exato. essa problemática? Não tem outra pessoa. Exatamente. Então, E aí, assim, isso quer dizer, de entendimento, o Zé pode falar um pouquinho aqui. Aí a gente vai fazer a pergunta bem delicada, Zé. Não deu manda. um nó quando você começou com isso no primeiro momento? Olha, é muito interessante falar sobre isso. Eu vou dizer para você que houve até uma espécie de empolgação no primeiro momento.
na minha cabeça, de tentar auxiliar essas pessoas e aliviar todas essas cargas de quem nos procurava. Porém, você vai compreendendo que o maior beneficiado nessa história toda é você. Fui eu. O auxílio que você presta ao outro, você praticamente se espelha em todas as situações que você vai conseguindo tratar e aliviar das pessoas. A melhora é mais sua de quem te procura, muitas vezes. E o tratamento que você faz, eu volto a dizer, é uma questão de esclarecimento. Porque a pessoa sendo esclarecida, quando ele tem entendimento das causas e passa a transformar a parte interior, começa a usar o quê? Digamos, das virtudes, perdão, resignação, paciência, trabalhar esses potenciais, a vida transforma. Porque quantas resistências você teve dentro da mesma problemática? Aí você sentar numa cadeira e fazer uma terapia de vidas passadas de 1h30, eu costumo dizer que você está falando com José, não é com Jesus, então nós temos que ter um pouco mais de paciência. Então é assim que funciona. Quando você falou a questão de dar o nó, porque é muito conhecimento, é muita coisa a ser buscada, muito entendimento de quem nós somos, daquilo tudo que funciona dentro de cada um de nós, não é verdade? Isso. Quantas situações você trabalha com isso, você sabe? Quantas situações afloram muitas vezes num dia só? Quantos comportamentos nós temos, mas por que isso está aflorando em mim? Por que eu estou sentindo isso? Essa questão dos porquês, buscar esse entendimento, né? É claro, quando as pessoas realmente nos procuram, a gente busca esclarecer, busca colocar da melhor forma, até o proceder dela também, mediante a situação que ela está passando. Porque eu costumo colocar as pessoas o seguinte, nós fizemos 50% do trabalho, você faz os outros 50%. Então, vamos trabalhar juntos. Eu acho que aí nós conseguimos um bom resultado. Os que fizeram isso, os que provaram para nós que fizeram isso, os resultados são extremamente satisfatórios, né? Então, agora, quem coloca, vamos supor, muitas vezes, a situação para você resolver, é um pouquinho mais difícil, né? Mas trabalhamos mesmo assim, tentando esclarecer e colocando da melhor forma o proceder para cada um, para que possam, né? Eu vou colocar essa palavra, se libertar dessas amarras de passado. Como você falou, os nós que a gente traz dentro da gente mesmo, né? E Exato. aí, você consegue enxergar a vida de um ângulo diferente. Fica mais fácil de lidar com tudo. Exato. Não tem mais peso, né? O processo de conscientização é maravilhoso por isso. E olha que engraçado que acontece também, que a gente pode dividir aqui, que a gente está falando aqui de casas espíritas, espiritualistas, que buscam esses conhecimentos da apometria para utilizar elas. Mas, gente, a técnica, quando você compreende, faz o curso, aprende essa técnica, se trabalha com ela, independe da vontade do paciente, da crença dele, do que ele acredita Exato. ou não, porque Exato. é um processo que você terapeutiza, você vai fazer procedimentos que vão levar ele, a, inclusive, às vezes, a começar a acreditar, a começar a entender as razões de por que ele negava, inclusive, aquelas situações. O Zé pode falar vários casos que acontecem, não é, desse fato, né, Zé? Nosso querido professor Godinho sempre ilustra os casos assim, gente, eu tenho um amigo que é cético, ele é homem da ciência, ele não vem com esse negócio de religião com ele, mas é uma pessoa maravilhosa e faz TVP, faz captação psíquica. Exato. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, a religião, a religiosidade, você não precisa ser... Nós tratamos, sempre trazemos o direcionamento com o viés de entendimento como a luz do evangelho, que é como um manual de bom funcionamento do ser humano, mas ponto. Não estamos ensinando para ninguém nada disso, é pontual isso. E aí, em casos clínicos, acontece isso, né, Zé? Sim. E há essa necessidade de buscar você se submeter a tratamentos também, sabe? Como é que funciona? Vamos falar aí para os alunos, que aqui nós temos alunos aqui, a gente Olha, já está vendo alguns alunos aqui. São 10 anos de estrada já nesse trabalho, né? 10 anos. E ontem, eu acho que eu me tratei ontem também, para não estar mentindo. Então, é constantemente, tá? É um trabalho que a gente faz, como eu te falei, o maior beneficiado ainda se torna nós mesmos, porque a gente faz um trabalho para as pessoas, mas também vai se tratando, né? Vai trazendo as suas personalidades, vai trabalhando aquilo que ainda não aflorou, aquilo que já está aflorado, então... E tem essa facilidade porque, por exemplo, eu, no meu caso,
trabalho com a minha esposa. Então, nós estamos 24 horas juntos. Ah, o Zé já tirou minha pergunta que eu ia fazer para ele aqui, se foi Pode. difícil Não, comprar mas pode uma fazer. sensitiva. Sensitiva? Não, não foi difícil. Quando nós iniciamos com a casa aqui, por exemplo, nós tínhamos várias duplas trabalhando, então surgiu espontaneamente até a pessoa para trabalhar no primeiro momento. A minha esposa estava em outra função, numa empresa, e surgiu uma senhora. Aí eu acho que você vai entendendo tudo isso, a pessoa que vem trabalhar com você, amigo, são resgates de passado ainda. Oh, coisa. Nós estamos trabalhando para quem, afinal de contas? Nós estamos resgatando o nosso passado, nós estamos nos auxiliando. Então, isso tudo eu compreendi no meio do caminho com essa pessoa. Né? Elas apareceram assim, Zé, do nada? É assim mesmo. É assim mesmo. É que sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque o que acontece? Quando os alunos chegam para fazer o curso, Zé, eles ficam quase de cabelo em pé. Porque imagino. Eles esquecem que tem TVP, que está aí na tua blusa. Aliás, eu achei super legal de ver isso, porque a gente, às vezes, como a gente fica muito encantado com a captação psíquica, que trabalha com o sensitivo, enfim, dá para fazer à distância, às vezes a gente esquece um pouco da TVP, que é direto com o paciente, terapeuta-paciente. E aí a gente sempre fala para os alunos, gente, calma, um passo de cada vez. Vamos começar pelo começo, né? Que é a TVP. Vamos começar devagarzinho. Vocês vão encontrar alguém para trabalhar. Isso vai surgir, né? E as coisas vão se encaminhando. E aí, quando eu te pergunto se as pessoas surgiram do nada, e a tua resposta é simples, objetiva e direta, como eu gosto de ouvir. Só simplesmente surgiram. Eu acho que Quando você se predispõe a fazer esse trabalho, eu acho que você tem que confiar muito na questão da espiritualidade, porque não existe um acaso. Então, se você vai fazer esse trabalho, com certeza, alguém vai ser encaminhado para lhe fazer, digamos, o suporte como, né, sensitiva, nesse caso. Né? E quando você falou da questão da TVP, é bem interessante. Eu até vou falar aqui, vou voltar uma colocação da minha esposa, que é sensitiva, né, que a gente trabalha junto e tal. Mas não, vou complementar a pergunta de antes. Você falou da sensitiva. Eu falei que é um ajuste de contas do passado, né? Então, na questão eram duas irmãs. Primeiro uma trabalhou comigo, depois a outra, né? E lá no meio de tudo aquilo, a gente já se tratando tal, já tivemos casos ali em que uma foi mãe do outro foi pai do outro, e assim aquela questão, todo o processo reencarnatório, enfim, se encontraram para ajustar e resgatar com quem tinha que ajustar agora nessa existência, né? E depois a Carla, então, veio trabalhar comigo e a gente começou mais, digamos assim, 24 horas juntos, e surgiam situações em que ela falava assim, ela como sensitiva falou, eu prefiro que a pessoa acesse, que a pessoa traga por si, né? Então, olha só, legal. Por que isso? Porque muitas vezes você faz um trabalho de captação, eu estou te colocando o que acontece muitas vezes no dia a dia, a pessoa fica assim, mas será que é? Isso. Agora, quando você entra no processo, você vive o processo, você tem dúvidas de que é? Você está entendendo? Então, a Carla sempre gostou desse ponto. Ela falou, quando a pessoa acessa, eu fico maravilhada só assistindo aqui, porque é muito mais, digamos, não que o resultado é bom para as duas funções, captação e também para TVP. Né? Como você falou, se o camarada ainda não tem a sensitiva, bote em prática a TVP. Daqui a pouquinho a sensitiva vai aparecer. Você está entendendo? Funciona assim, se ele tem que fazer esse trabalho e levar isso em frente, com certeza, a providência mesmo, a espiritualidade vai colocar alguém na vida dele para poder... Porque as pessoas vão aparecer, e essas pessoas que a gente trata, como você sabe aí, Kaiser, também são ajustes nossos. Então, ninguém vai chegar para você ao acaso se você não tiver algo, né, a dar para essa pessoa, contribuir, aliviar, esclarecer todo esse processo que envolve, né? Hoje, por exemplo, o que a gente está fazendo? Como a gente está em meio a essa questão da pandemia, você sabe que eu atendi Jaraguá, Concórdia, Gaspar, né? Então a gente estava nesse corre-corre direto e agora nós estacionamos em Gaspar, na verdade. Então o que a gente está fazendo? Em função de respeitar as pessoas e se preservar também, nós estamos captação psíquica à distância. Ótimo, funciona, trabalhamos,
Da mesma forma, gravamos isso em áudio, inclusive, o diálogo, né? Sem a presença da pessoa, e eu encaminho o próprio áudio. Olha só que Legal. interessante. Faço a entrevista via videochamada, né? Uhum. Definimos os pontos a ser trabalhado, aquilo que precisa ser, digamos assim, aliviado naquele momento, e a gente faz todo um trabalho, inclusive de limpeza, antes da pessoa. Peço para ela uns 2, 3 dias, que me dê um espaço de tempo, trabalhamos mentalmente com o processo todo de limpeza, depois captamos. Gravamos em áudio e encaminhamos a pessoa. Os resultados acontecem. Então, está sendo satisfatório da mesma forma, né? A captação psíquica nos dá essa opção de atender as pessoas mesmo à distância. Claro, você não tem o contato, né? Porque quando você ia trabalhar em Concórdia, por exemplo, você estava lá, e no fim você acaba fazendo muitas amizades, né? Isso. Então você sente falta desse calor humano, de estar com as pessoas muitas vezes, mas os resultados continuam da mesma forma. E o mais legal de tudo, gente, vocês estão falando aqui com uma pessoa que sempre foi da área, tá? Sempre foi de espiritualidade, sempre foi ligado a isso, só que não, ele trabalhava com vendas, vocês lembram que ele falou? As vendas ficaram... Com pessoas As vendas... de uma outra forma. Olha, as vendas ficaram há 10 anos atrás, né? Foram para a gaveta, e a TVP, daí a terapia de vidas passadas, a captação, passou a ser objetivo, né? Esse grande trabalho que, eu vou te dizer, é super gratificante para nós ver o resultado, tá? Isso não tem... Então, poder aliviar o próximo, a dor do próximo, a carga do próximo, é a grande satisfação disso tudo, tá? Então, vou dizer para você que eu me encontrei nesse trabalho, e volto a dizer, o maior beneficiado somos nós que estamos tratando, né? Sendo tratados, é assim que funciona. Muito bom. Ô Zé, hoje então só trabalha com as terapias. Até a tua esposa, ou a tua esposa ainda tem o trabalho extra? Não. O primeiro, né, trabalho. Não. Hoje a gente está com terapia, né, na verdade, mas ela saiu depois. As duas irmãs trabalharam com a gente. Tinha outras sensitivas também, que atuavam quando elas não podiam, né, em função da casa. Na verdade, até tinha mais sensitiva do que terapeuta, né? É uma coisa também. Mas a Carla, nós estamos 3 anos, né, cara? 3 anos, 3 para 4 anos já, então que a gente está 24 horas junto nesse trabalho. A gente até tem um trabalho agregado aqui em casa, que a gente faz aqui para os amigos, né? Mas continuamos trabalhando, terapia à distância, mesmo procedimento, e graças a Deus, podendo ajudar as pessoas, né? E olha só, nós fizemos uma live, inclusive, pessoal, na semana passada, que era a Semana Eu Terapeuta, que a gente faz sempre a divulgação das técnicas, a divulgação, o objetivo do projeto, né? Cumprindo um dos objetivos, quando surgiu lá, o Zé é testemunha disso, porque o professor saía mundo afora aí, ele cobrava horrores para a gente, né, Zé? Para fazer esses workshops, né? Gente, é tudo de graça. O valor que é para pagar o ambiente, as coisas só, sempre foi como objetivo de divulgação. Então, hoje nós estamos fazendo isso online, é mesmo os workshops que ele fazia, o Zé testemunho, nós nos encontramos em alguns, inclusive, quando ele juntava aí 60 pessoas num lugar, 100 e poucas no outro, lá 200 e poucas pessoas lá, juntava para quê? Para fazer a demonstração a respeito dessas técnicas, incitando cada um de nós a ir buscar esses conhecimentos, a realmente entender e ver que, cara, tem uma ferramenta aí à disposição, vamos usar isso tudo. Então, esse é um dos pontos que o Zé trouxe aqui, é importantíssimo, porque essa ferramenta, que é a live que eu estava falando semana passada, ela vai falar sobre o quê? A terapia do futuro, que é o quê? Você conseguir fazer isso à distância, independente da pessoa estar em coma, se a pessoa tem problema de vícios, que ela não pode ser submetida a uma TVP, que ela está em distúrbio psicótico, que ela tem qualquer que seja o distúrbio esquizofrênico ou não, bipolaridade, não importa, qual que for a situação, inclusive para pessoas desencarnadas, que às vezes vem um familiar para perguntar lá, mas isso aí tem que fazer lá na apometria? Não pode fazer na apometria, mas você não tem como? Não conheço casa apométrica nenhuma. Vai lá fazer uma captação psíquica? Pode? Claro que sim. Não tem esses limites não existem para essa técnica. É importante. Exato. E o trabalho à distância, ele funciona excelentemente. Nós temos várias pessoas, o Zé até vai lembrar, nós vamos chamar ela, inclusive, para um bate-papo igual esse, a Maria Lúcia, inclusive, lá de
Sul aqui faz também esse trabalho, gente. Olha só, temos várias pessoas que então fazem sim a captação psíquica à distância. E com uma questão de isolamento social, distanciamento social, mais recomendado ainda, né, Zé? É uma coisa a Exatamente, calhar, né? exatamente. Você frisou muito bem, a questão da DVP, para você colocar a pessoa na regressão consciente, ela tem que estar, digamos, não pode estar nessa questão, né, a de se respeitar certos, digamos, situações onde você realmente vai aplicar a captação psíquica, né, direta, né. Então, e também, quando a gente fazia os workshops, nós tivemos a oportunidade de trazer o Godinho aqui em Gaspar. A gente reuniu aqui, né, fez aqui, foi bacana, assim, então, porque realmente eu senti a necessidade de aproximar isso das pessoas. Então, a gente resolveu trazer ele e fizemos em Gaspar também, né. Foi muito proveitoso. Quem pôde fazer a parte do workshop, quem pode fazer o curso, porque, eu volto a dizer, o maior beneficiado é aquele que está estudando e buscando conhecimento. Ele vai auxiliar o próximo, vai fazer todo um trabalho, mas é para ele essa melhora, é um crescimento, né, digamos assim, interior mesmo de cada um, né? E podendo fazer captações para ele próprio, né? Se aliviando, tratando, Exatamente! né? É igual a esposa, né, Zé? Começa a tratar um, trata o outro. Por quê? Porque ela tem o É, conhecimento também. É isso que é a grandiosidade, gente. O é, Zé, aqui, o Zé pode trabalhar como sensitivo? Pode. É uma opção dele? Não, mas ele optou por quê? Por trabalhar como terapeuta, gente. Essa é é, que é a vantagem você, você de sabe que fazer. essa questão de sensitivo e tudo mais, eu falar na questão mediúnica, não tenho nada disso, não. Não, né? Nada disso, Mas não, a entendeu? percepção que tem A intuição, bem, tudo mais, esse isso trabalho de flui, né? intuição, Mas para sentar e tentar captar ou fazer um trabalho desse, nunca aflorou. Mas a intuição, né, a inspiração no momento do trabalho parece que ela exatamente. é tão nítida, né? Olha Mas só. lembrando quando você falou do tratamento, é oportuno lembrar que, até se eu vi a live do Walter ontem falando sobre isso, a questão de tratar familiares, né? Você sabe que o maior ajuste de contas hoje do nosso planeta aqui, a questão é família, isso é nítido, né? Todos juntos debaixo do mesmo teto. Então, a gente teve a oportunidade dos filhos, né, e tal, foi maravilhoso, muitas mudanças, muitas transformações, sabe? Então, é fantástico, assim, se a gente for conversar de tudo que aconteceu nesses 10 anos, nossa, haja tempo, né? Para É, mostrar isso cada quando situação, cada momento vivido, cada alívio que veio, cada transformação que aconteceu, né? O que Mas dá. volto a frisar, tem que ter também a colaboração de quem está sentado ali na poltrona, quem está buscando esse trabalho também, né? Aí o resultado com certeza é positivo. O Zé fala em sentar na poltrona, em estar disposto, é quando ele se refere a TVP, tá, pessoal? Só para a gente não Isso, misturar a questão de técnica. exato, né? Zé, Exato. mas é legal, o Walter contou um pouco ontem, né, da história familiar dele, hoje você trouxe isso para a gente também, e pela sua fala a gente já nota que algo mudou e que melhorou, né? É isso que importa saber, né, Zé? Exatamente, exatamente. Eu lembro que a minha primeira sessão de TVP, eu tinha um processo de enxaqueca terrível, tá? Né? E, nossa, quem pode falar desse processo aí é minha esposa, que me socorria e levava ao pronto-socorro. Ah, Então, era é? assim que funcionava, sim. Quantas vezes? Né? Então, de Mas, onde vinha aquilo? Por que aquilo aflorava? O que está acontecendo? Você está entendendo? Então, você pode imaginar quantas pessoas sofrem de enxaqueca e que precisam de um tratamento. Mas o que acontece? Dá-lhe remédio, alivia, né? Remedia, mas não trata. Então, o buscar as causas, mesmo pela TVP ou pela captação, né, você vai encontrar situações que estão em ressonância com você. Né? E esse entendimento que eu falo agora, o esclarecimento das pessoas que são recolhidas, que o alívio se dá a quem está aqui no momento presente, que é a parte positiva, né? Desde que o camarada não volte a cometer equívocos, né? Eu acho que é bem entendido isso exatamente. também. Esse é o 50% que compete, né? A quem busca o tratamento, né? O Funciona pessoal assim. tá, o pessoal tá perguntando aqui que acontece, né? Às vezes de vir uma dúvida e outra, né? Então a gente sempre tenta responder, mas é legal que a gente está contigo
porque aí você dá a sua opinião também, tá? O pessoal está perguntando sobre atender gestante em TVP ou captação psíquica. O Godinho falou disso semana passada nas lives, tá? Não tem problema nenhum, pessoal, de fazer isso, tá? Pode ser atendido gestante, pode ser atendido o bebê que está por vir também. Na verdade, né? deve, inclusive, Sim. atender o encarnante. Gente, tem aí, vamos fazer um relato aqui interessante, inclusive, que tem aí dos atendimentos. O Zé já deve ter passado por isso também. Muitas questões de enjoo durante a gravidez, muitos problemas de enjoo, e não vai lá e não consegue passar por isso. Em alguns atendimentos, às vezes, um pontual com a captação psíquica, você já reduz isso a quase zero, gente. Olha só, ajustes Maravilhoso. energéticos entre o encarnante e a gestante, por necessidade de ajuste, faz esse tratamento, acessa esse encarnante, que é uma das ferramentas fantásticas que a gente tem ainda para o futuro, que são poucas pessoas que tratam isso nas casas espíritas ou não, né? O Zé pode falar um Nossa, pouquinho. verdade. Olha, falando dessa questão, né, gestantes e crianças, eu gosto muito de trabalhar com criança também, tá? Olha aí, Eles ó. são fantásticos, porque eles já não têm os preconceitos pré-estabelecidos igual nós adultos, né, fechados para tudo. Então, a gente teve oportunidade, né, eu vou falar, claro, captações, né, dependendo da situação, mas quando você coloca na TVP, por exemplo, claro, com a presença, hoje não se faz em função da pandemia, mas com a presença do pai, da mãe, todo dentro dos trâmites, né, para que alguém acompanhe e tal. É muito interessante trabalhar. Eles acessam uma facilidade enorme e mais fácil de lidar e resolver as situações. Agora, com as gestantes, eu confirmo que o Godinho falou, não há problema nenhum, a gente teve tanta experiência e muitas vezes através da própria captação, o reencarnante conversando com a própria mãe. É fantástico, tá? São relatos e eu fiquei todo arrepiado aqui. Porque se torna muitas vezes... Eu costumo dizer que quando a gente está num trabalho desse, agora não é presencial, mas a gente dá risada junto, a gente chora junto, a gente se emociona junto, porque você está esclarecendo situações adversas, como se forma com a gestante, por exemplo, de incômodos N, que você não sabe o porquê que aquilo está ali, mas quando você traz aquele passado que envolve todos, você sabe de onde vem a ressonância. E esse interagir, onde entra o perdão, onde entra a paciência, a resignação entre ambos no processo, venha, meu filho, está na hora de chegar, vamos lá, que vai dar tudo certo agora. Então, é fantástico, tá? É muito bom Tem mesmo. tantos, tem tantos relatos agregados a isso, e não tem, eu acho que isso traz muito alívio quando você consegue trabalhar, você falou do enjoo, né, entre outras tantas vibrações que se formam, né, porque a gente, digamos que você, né, a gestante está trazendo alguém, um inimigo do passado, é claro que vai ser desconfortável. Qual a energia de um com o outro, um dentro do outro, como funciona isso tudo? Então, você pode trabalhar isso. Se essa ferramenta nos permite fazer isso e trazer um alívio de entendimento, tudo transcorre de uma forma bem mais tranquila. Exatamente. E aí também vou trazer um outro viés, gente. Quem é o sensitivo que está, inclusive, no processo gestacional, não precisa se separar, se isolar do trabalho, não, de forma alguma. Claro, a gente não está falando agora em questões de pandemia, isolamento, grupo de risco, não é nessa questão. Esquece essa parte agora e pensa que tivesse tudo normal. Você pode continuar atendendo a captação psíquica? Deve. Não muda absolutamente nada. Inclusive, temos o relato das próprias sensitivas do nosso querido professor, que passaram toda a sua gestação, seja na apometria, na TVP ou na captação psíquica, trabalhando normalmente, inclusive melhorando o processo do encarnante, situações complicadas que iam acontecer, que não aconteceram. Por quê? Porque se proporam a esse processo de alteração, ou seja, não é doença, realmente não é doença, não é problema algum, só vai trazer benefícios. E isso não precisam acreditar em nós. Pegue as obras de Divaldo Franco com Joana de Ângeles, está cheio de exemplos, inclusive a própria vida de Divaldo. Ele, depois de operado do cardíaco, Joana chegou lá e falou para ele, gente, o que está fazendo? Não, estou descansando, o médico disse para descansar, levanta daí, mas eu estou quase morto, e eu estou 100% morta. É bem engraçado essa parte que ela fala, inclusive. E eu que estou 100% morta, trabalhando. Vamos lá. Por quê? Melhora. Exatamente.
Não negligenciamos, então. Essas ferramentas estão à nossa disposição. Precisamos disso. Poxa vida. Que bate-papo gostoso, Zé. Que bom mesmo. Exato. O Divaldo, a gente teve a oportunidade de estar com ele em workshops dele também, e ele tem esse lado fantástico, né? Ele é um carisma muito grande, e ele conta essas histórias, né? Sim, E isso exatamente. acontece com a gente, né? Muitas vezes, se não tá bem e tal, poxa, mas, né? E se tens a oportunidade de trabalhar, ainda tá firme aí, vamos lá, né? Funciona assim, né? Exato. O Chico também tinha algumas histórias assim que o Emmanuel realmente puxava as orelhas, né? Mas isso não é só com eles, não. Você trabalha e você sabe que de vez em quando essas orelhas são puxadas duas, né? O Funciona tempo assim todo. também. Funciona assim também, né? Porque independente de você estar fazendo todo esse trabalho, sempre tem assistência de mentores, né? Então, Exato. as recomendações, né, que nos vêm muitas vezes, né, os esclarecimentos, são fantásticos, nos ajuda muito. Eu posso dizer que aprendi muito nesses anos de trabalho, né? E tive muitos alívios e sou grato constantemente, né, por tudo que aconteceu, a forma como vem acontecendo, né? Mesmo no meio dessa pandemia, as pessoas continuam nos procurando, a gente encontra espaço, atende e continuamos interagindo e fazendo o que está ao nosso alcance, né? Esse é o objetivo desse trabalho, né? Eu acho bacana o projeto também que vocês estão fazendo, que quanto mais pessoas se engajarem e buscarem esse conhecimento, mesmo que não venham aplicar, mas apliquem em si próprio, né? Que essa é a grande transformação. A questão da reforma íntima, que tanto se fala, né? Exato. Esse é o processo. O intuito do projeto é isso, né, Zé? Se há 10 anos atrás a gente tivesse tido a facilidade que a gente tem pela internet hoje, né? Talvez seria um pouco mais fácil Exato. chegar nesse tipo de assunto sem essas crenças que limitam um pouco o entendimento e o conhecimento a respeito das técnicas que já estão aí acessíveis há muito tempo, mas que às vezes a gente tem, né, um receio aí de, como a gente brinca, né, de abrir isso, né? A gente tinha aquela crença, aquele preconceito de que vai se tratar sobre vida passada, existência passada, e a pessoa que está sendo tratada não deve saber, né, sobre isso, né? Lembra que tinha isso? Tinha. Você vai tratar, mas não vai saber, e tá aí, como é que funciona, né? Agora a gente está aqui, Exatamente. aqui suando um pouquinho cada dia para que isso fique assim um pouquinho mais fácil, né? E mais claro também, né? Que traga essa clareza realmente a todo esse pessoal. Inclusive, nós vamos, antes de pedir para o nosso querido José, que é amigo nosso que está conversando aqui, ele é aluno do projeto, gente, conhece nosso querido professor, só para vocês lembrarem aqui. Nós estamos fazendo um bate-papo com ele aqui a respeito da trajetória dele, como nós fizemos ontem com o Walter, como tem lá mais alguns no projeto que a gente vai buscando. Para que isso? Uma maneira para vocês verem, gente, eles não são bicho-papão, eles não são pessoas iluminadas. Já está falando aqui, ó, o problema que é o perrengue que passa no dia a dia, como é difícil, as dificuldades que vêm, as facilidades que vêm também com isso. Não é um lado só ruim e nem bom. Tem os dois. E aí você escolhe, mas é a dedicação que vai fazer a diferença. Então, são pessoas como nós, que a diferença é eu me coloquei isso como prioridade, o Zé está trazendo para nós aqui, ó, eu mudei minha vida. Ele mudou a vida dele todinha e em prol desse trabalho. Olha que interessante, porque é o trabalho dele mesmo. Então, esse o convite que a gente faz a vocês. O projeto é para isso, os cursos servem para isso, nós temos as vagas, vão fechar amanhã, inclusive, para quem quer ser terapeuta, tá? Esse é o curso de terapeuta. O Zé sabe que abre 2 vezes o ano, 3, olha lá, muito raro, que é o que está acontecendo esse ano, que é bem raro mesmo, é 2 vezes, é muito. Por quê? Porque atendimento direcionado, Né? cada um passa pelo processo, o Zé passou pelo processo, Exato. mais um monte de gente ao mesmo tempo. Então, está sendo adaptado o curso? Sim, está sendo adaptado, como o Zé acabou de colocar para nós aqui. Ele teve que adaptar o trabalho dele para, bom, eu adoro presencial, mas agora eu tive que me adaptar e fazer os atendimentos online. Olha só, ele criou uma ferramenta. A mesma forma, nosso querido professor, dentro do projeto, está fazendo essa adaptação. Para quê? Para que consiga ajustar esse curso também, para que ele alcance o maior número de pessoas possível, fazendo online.
Então, hoje nós temos a facilidade. Nossa, se nós tivéssemos isso antes, né, Zé? Nossa, que maravilha! Alojamento, É, hotel, tudo isso, vai para Sete é, Lages, fica lá, isso tudo. É muito dinâmico. E o mais legal de tudo, quem passa pelo processo vê que só falta o quê? Se pudesse ser palpável isso aqui agora, né, Zé? Porque fora isso, exato, o trabalho é o mesmo, exatamente o mesmo. exatamente, A exatamente. mudança é a mesma. Exato. Você consegue atingir o objetivo mesmo à distância da forma como nós estamos fazendo, né? Exato. É claro, como você falou presencial, né? Era bacana, a gente fazia os cursos aí com o Godinho e E, tudo mais, né? Presencial. Então, no fim, tornava-se uma grande confraternização, né? Porque se analisava cada um que estava ali, se você olhar na visão espiritual da coisa, aquele grupo tinha uma afinidade de passar umas encrencas, resolver, que acontecia no próprio trabalho ali, né? Era assim Ô Zé, que a mas coisa... a gente deixou nos moldes do curso o último molde para fechar com a TV presencial ainda. presencial Daí a ainda. gente faz a Ah, confraternização e acaba conhecendo aí os amigos Os de amigos. longas datas. exatamente, exatamente. Eu acho que cada grupo que se junta aí para fazer esse curso, eles têm algo a resgatar juntos, a promover esse trabalho, ou a si próprio ajudando as pessoas que cruzem o caminho, né? Então, eu acho que é proveitoso. Até porque todo esse conhecimento do lado espiritual também vai fazer com que você mude comportamentos, atitudes, você trabalhe nessa busca de um processo de evoluir, né? Mais espiritualmente do que materialmente, porque essa é a finalidade, né? Progredir e sanar os seus débitos, passar pelas provações, mas de uma forma mais consciente, mais tranquila, entendendo exatamente tudo aquilo que te envolve, né? Ou seja, qual que é a causa disso? Então, se você criou lá atrás, agora você está envolvido com a situação. Então, tem como amenizar, tem como aliviar um pouco para que você possa superar tudo isso? Captação faz isso, TVP faz isso. Então, eu acho que é extremamente positivo, né? Para quem Exato. quiser fazer e quiser se aprofundar, com certeza só vai ter grandes proveitos. Eu falo Exato. por mim, né? Falo por Isso. mim, né? Então, E até aí, hoje, o nosso querido José dá um incentivo para esse povo aí que está na dúvida, assim, tipo, até para os alunos, isso aqui é importante, gente. Temos aqui alunos aqui conosco aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram aqui, temos alunos aqui. Isso que é importante, gente, para ver como segue o roteiro. Como é importante. Dá um incentivo a eles aí, Zé, com uma mensagem sua aí para eles aí, para que eles possam sentir um pouquinho do que você passou e de que ainda passa no dia a dia. Por favor, se puderes fazer para é, nós. não, com certeza, com certeza. Essa busca, eu acho que ela é válida para todos, para todos. E quando você começa a absorver o entendimento, quando você começa a entender os porquês de tudo aquilo que está te envolvendo e a ferramenta que é colocada na sua mão, que você possa trabalhar isso, que a providência nos permite isso através dos cursos, né, através do Godinho, e tem aí 30 e poucos anos de estrada já, né, eu sempre falei para ele, eu falei, oh, cara, eu sou muito grato ao curso que você proporcionou a mim. Ele falou, não, mas o mérito é seu, Zé, foi você que procurou. Claro, mas todo mundo procura, mas você se sujeitar a passar pelo processo, você querer trabalhar com isso, não precisa ser propriamente colocar isso como uma profissão, mas trabalhar dentro de você isso. É o que vai te fazer melhor, entendeu? Porque você vai procurar, dentro desse processo de trabalho, assim, é o autoconhecimento seu que vai aflorar. Então você começa a analisar muitas coisas da sua vida, como eu falei há pouco, e tudo aquilo que passa com você, o porquê que isso está acontecendo e como que eu posso trabalhar isso. Se eu tenho como aliviar isso, né, e trabalhar os meus eus dentro de mim, né, essa parte é extremamente positiva. Então, quem está aí prestes a fazer o curso, por exemplo, que busque o conhecimento. Todo estudo é válido, todo aprofundamento é válido. O Godinho tem material aí, tem vários livros escritos por ele que vêm a beneficiar também, né? Então, eu acho que vale a pena. Falando por mim, eu estou muito satisfeito com tudo que aconteceu até hoje e continuo trabalhando, né? E continuo aliviando, continuo captando a mim mesmo, a família toda, e a gente vai trabalhando isso. E os resultados, com certeza, se fazem presente.
Que coisa boa. Zé, por favor, deixa aqui o resultado, inclusive aqui, como nós sabemos que trabalha em consultório também, pode deixar aqui para o pessoal que estiver na nossa região, que tem interesse também, nós podemos divulgar, inclusive, onde que eles podem te encontrar, se quiseres. Eu posso passar, na verdade, o meu telefone, né? Que é de contato, ser, né? Do WhatsApp. Como eu te falei, nós estamos fazendo entrevista, videochamada, definindo, né, os pontos a serem trabalhados. Então, a gente vai fazer essa captação, gravamos para você ter ela, escutar 1, 2, 3, 10 vezes, se precisar, para entender os porquês daquilo, né? O que foi trabalhado, que vai trazer de alívio, que é extremamente positivo. Então, assim, o WhatsApp, né? É 98421-3686. O DDD 47 o código de área aqui, né? Perfeito. Então não tem distância, né? Bem entendido. Não tem distância para fazer esse trabalho, né? E a gente está à disposição, né? Eu acho que no que a gente puder auxiliar, como vocês fazem o trabalho de vocês, como o Godinho faz esse trabalho de auxílio às pessoas, né? Eu acho que é extremamente positivo. Se quiseres repetir, Zé, só para a gente ir aí com o DDD bem certinho, que às vezes não... Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Código de área 47-98421-3686. É José Pogeri, pessoal. Pogeri com G. Isso mesmo. Muito bem, gente. Gente, nós esperamos convidar o amigo de novo, numa outra oportunidade, para a gente conversar, fazer mais um bate-papo, que esses laços são importantíssimos, falar, como o nosso querido o professor sempre fala, gente, já adoramos trazer histórias para vocês, e aqui está alguém trazendo um pedacinho muito pequenininho, mas que possa tocar no coração daqueles que necessitam, assim, entender a si mesmo. Nosso objetivo é esse, tá? Pequenininho no sentido de resumido, né? Porque como o Zé falou, se fosse para falar os 10 anos, aqui, né, Zé? Rapaz... Por isso que haja tempo para nós conversar, hein? Para que ele venha outro dia para falar mais uns pedacinhos desse. Exatamente. Haja tempo para conversar sobre tudo o que aconteceu, né? Atendimentos, as formas, como se procederam. Como eu te falei, falar assim, eu vou usar essa palavra, é maravilhoso muitas vezes você estar envolvido naquela situação e poder proporcionar o alívio para as pessoas. Eu sou muito grato a isso, né? Com tantos resultados bons, positivos, né? Que aconteceram, e também tantas pedras no meio do caminho, porque quando se prontifica a fazer um trabalho desse, existe um lado também que não quer que você faça, isso é normal, né? Então, como você falou, tem os perrengues no meio do caminho, mas se enfrenta, se supera, se passa por cima e se vai em frente, né? Eu acho que todas as conquistas também tem que ter um grande esforço, né? Se eu te falar muitas vezes das viagens na Concórdia, enquanto a Carla ainda trabalhava, nós saímos daqui na sexta-feira, né? E trabalhávamos sábado, domingo, voltávamos domingo de noite, chegava aqui de madrugada, aqui a distância é curta, daqui lá dá 400 e poucos quilômetros, então era puxado, já no outro dia ela ia trabalhar, então houve todo um esforço para consolidar um trabalho, né? E que trouxe muitos resultados, sabe, muitas pessoas que a gente pôde atender, e muitas amizades formadas com isso tudo, né? Então, acho que realmente está valendo a pena sim. Ô Zé, o pessoal aqui do YouTube está dizendo que adorou que você tenha compartilhado as histórias, tá? Muitas pessoas elogiando aí o teu posicionamento e a tua escolha em compartilhar aqui conosco. Eu sei que tu não estás vendo, mas a hora que tu tiver a oportunidade ali de dar uma olhadinha nos comentários no YouTube, eu acho que tu vais gostar também. Não é, Kaiser? Eu acho que nós só temos a agradecer você, tá? Por estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo aqui do Projeto Oficinas da Alma, que sempre nos acolhem com bastante carinho e nos deixam mensagens de carinho e de gratidão por compartilhar, né? E é exatamente isso. Nós estamos compartilhando a história do projeto, a história das pessoas que fizeram parte do projeto e esperamos que tenham muito mais pessoas que queiram fazer parte desse projeto. Exatamente. Não só em cursos, pessoal, a gente não fala só disso, mas em acompanhar as nossas mídias, em divulgar isso para uma pessoa que precisa, que necessita, um conhecido, um amigo, como tantas e tantas vezes a gente já falou aqui. Às vezes um vídeo, uma live que a gente faça, você compartilhando para alguém pode ajudar e muito a esclarecer, talvez, algo que estava ali para que a chave vire e o Fuscão pegue no tranco, né? E vai embora. Exatamente.
Amigos do Instagram e do Facebook, não se preocupe que nós vamos subir a live, que nós estamos lá no YouTube, tá? Para vocês verem depois também, tá bom? Porque aqui ele só está direcionado. Depois a gente vai organizar isso aqui bonitinho para subir para vocês olharem também, tá bom? Exato. E aí, Eu acredito que... Então, para voltar outro dia, sem dúvida nenhuma, a gente Tá bom? mais um Com certeza, com certeza. Se a hora que quiser, eu estarei à disposição. E eu acho válido também colocar aí, quando a gente fala das histórias, né? Eu acho que quem trabalha com isso vivencia muitos pontos positivos e a forma dessa criação toda maravilhosa que é o ser humano, com todos os processos reencarnatórios, as histórias, as personas e por aí afora. E cada um que fizer o curso e se preparar para isso e trabalhar também vai ter a sua própria história, né? Isso dá um livro imenso, se for verificar todo o tempo de trabalho, né? E cada história agregada, cada atendimento, digamos assim, né? E a satisfação, eu volto a colocar isso de poder compartilhar esse conhecimento, poder levar esse conhecimento às pessoas, né? Para aqueles que se propõem realmente a fazer a mudança, só tem benefícios com esse trabalho. Obrigado, querido Zé. Um abraço para a esposa também. Gratidão, amigo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, ok, Zé. Fiquem bem. Um abraço também para a esposa. Até a próxima. Tudo de bom para vocês, tá? Bom trabalho a todos. Obrigado, Obrigada, amigo. querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.